E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda-feira, vamos começar uma live sobre o ceratocone. Vocês estão me ouvindo bem? Dazinha, Gustavo, Michele. Dá um oi aí pra mim, Michele, se tá me ouvindo bem. Dá um oi, pessoal, pra gente saber. Dália, Bruna. Ei, prima, tudo bem? Daniel, meu afilhado. Kiko. Joia, gente. Bom, são 7h30. A gente tem uma live hoje muito interessante sobre o ceratocone, que muita gente não sabe do que se trata. A gente precisa orientar as pessoas sobre o ceratocone, tá? Nós estamos no mês de uma campanha que se chama Violet June, ou Junho Violeta. Essa campanha a gente vai fazer no mês de junho, orientando as pessoas sobre o ceratocone, o que é essa doença, o que fazer para gerar essa doença. E hoje eu que estudou comigo em Belo Horizonte, fez residência comigo, que é o Gustavo Neri. Então, o Gustavo tá um super especialista em ceratocone no Brasil. Ele mora em Belo Horizonte e ele está estudando ceratocone há muitos anos. Eu vou convidá-lo para a gente dividir essa live entre perguntas e respostas e poder orientar as pessoas no máximo possível. Eu vejo que muitos pacientes não sabem o que se trata, muitas pessoas não sabem o que é, e a gente precisa melhorar essa questão no nosso país. Então eu vou chamar o Gustavo aqui, vou ver se ele já está aqui conectado com a gente. Chamar Gustavo. Eu não sei se ele já se convidou aqui. Gustavo, pede para participar. Você já pediu ou não? Pede para eu poder te autorizar aqui. Deixa eu ver aqui. Gustavo. Não. Gustavo, tá ouvindo aí a gente? Gustavo Neri, só um minutinho, pessoal, essas questões de internet. Peraí. Peraí, pessoal. Gustavo, pede para participar, para eu poder te autorizar aqui. Ei, tia Nalva, todo mundo, tudo bem? Peraí, pessoal. Eu tô tentando mexer aqui, mas tá difícil. Sei lá. Tô tentando convidar o Gustavo, mas ele não tá aparecendo, pessoal. Pera aí. Gustavo, tenta chamar para participar da live. E aí a gente vai dividir a tela. Deixa eu tentar achar você. Aí. Pessoal, agora vai dividir a tela com o Gustavo. Pera aí. Conexão voltou aqui. O Gustavo já vai entrar. Vamos esperar ele um pouquinho. Então,
Pessoal, a gente vai. Aí, deu certo. E aí, Gustavo, beleza? Opa, peraí. Ajeita melhor sua câmera aí pra gente ver Pois melhor. é, peraí, só um minutinho. Tá... As coisas de internet de live é assim mesmo. Pessoal, vocês estão vendo os dois na tela? Dá um oi pra gente. Richelle, Bruna. Fala aí pra gente como é que tá. Só eu? Pera aí, então. Vou tentar de novo. Gustavo, tô chamando ele de novo. Acho que tá mal a conexão lá com ele, pessoal. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui, que ele tá lá em BH. Tô vendo só eu, né? Gente, a gente vai falar de ceratocone, tenham paciência. Tem muita gente aí que eu tô vendo que é meu paciente já, que tem ceratocone, que trata. Deixa eu ver se consigo de novo falar com ele. Vou chamar ele de novo. Aí, vou adicionar. Tô adicionando, tô chamando o Gustavo de novo, pessoal. Tá difícil, mas vai valer a pena. Bate-papo vai ser legal. Beleza. Alô, Aí, melhorou? Gustavo, aí. Ah, Melhorou, ótimo. tô te vendo Agora deu, né? bem. É, tudo É isso bem? aí. Coisa em BH, Teste aqui. tudo bem? Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá, né? Deixa eu ver se o pessoal tá me ouvindo bem aí. Mudei a Alguém me dá plataforma um aqui. ok que estão ouvindo os dois e a gente começa. Alguém me dá um Beleza. ok, pessoal? Ok. E aí, Pera aí, Gustavo, tudo bom? tudo bem. Só um minutinho aqui que eu mudei a plataforma aqui. Vou botar para Para poder carregar, que senão entrar, a gente né? acaba, né? Legal. Acaba a bateria aqui. Pera aí, só um minutinho. Vou mudar de Isso aí. quarto também. Aí, doutor Gustavo, fera demais. Aí, já estão aí os comentários, hein? E aí, tudo bem? Como é que vai, minha querida Liliana? Tudo ótimo. E aí, beleza? BH, BH tá estamos aqui, aí né? enfrentando a pandemia, como todos nós, né? Pois é, Do melhor jeito possível, pois é. tentando fazer algo produtivo aí, É, a né? gente, médico não tem jeito, é linha de frente, né? Não tem jeito, tem que estar É, arriscado, né? Não estou tem jeito. atendendo meus pacientes no consultório que É, precisam, né? Quem está precisando da gente está atendendo normalmente, com todos os cuidados. E estamos enfrentando isso e esperando passar, né, Gustavo? Tem que ter também. paciência agora, todos nós, Vamos né? ver quanto tempo vai passar isso, né? Mas, na É, verdade, está adaptando, né? A gente, quando não tem outra opção, vai ter que ser assim, né? Vai mudar, a gente é. muda o ritmo de atendimento, Eu muda acho que a gente tem que cuidado. se acostumar, porque o vírus não vai embora tão cedo, né? Oi? A gente tem que se acostumar, porque o vírus não É, vai embora tão cedo. não vai embora tão cedo, a gente. Temos que Não ter existe. o costume agora de usar máscara, higiene das mãos, É, distanciamento, até de poder ter uma é, segurança maior na convivência pois social é. de novo, né? É Mas não é mais um. fácil, tá? Não é fácil. É É, difícil pra caramba, né? tá fácil, não. Mas tá Mas bom, vamos né? lá, Vai Gustavo, ter vamos que falar de parar. ceratocone. Vamos falar de ceratocone, que é melhor. Ó, nós então estou informando o pessoal que é o seguinte: a gente está numa campanha, tá? A campanha chama Junho Violeta, é o Violet June. É uma campanha de conscientização sobre o ceratocone e conscientização sobre o ato de coçar os olhos. Eu convidei o Gustavo fez residência comigo em Belo Horizonte, feríssima aí em ceratocone, está estudando ceratocone, dando palestras aí no Brasil inteiro. Queria que você apresentasse também você, Gustavo, há quanto tempo você lida aí com ceratocone? Há quanto tempo você estuda isso? Como é que tá aí? Conta aí Pois pro é. pessoal. É. Bom, ceratocone, eu formei na Federal em Belo Horizonte, né? Depois
Nós fizemos residência geral em oftalmologia, né, no Wilton Rocha, nós fizemos juntos aí, né, com a diferença de um ano. Logo após eu fiz uma subologia, que é a córnea, né, córnea e catarata, e sempre mexeu com ceratocone, né? Mas o que a gente vê é que o ceratocone, que fazia parte da subespecialidade de córnea, agora está virando uma subespecialidade da subespecialidade, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer sobre o ceratocone, né? Tantos tratamentos, tantas opções terapêuticas, cirúrgicas, clínicas, né? Que acaba que a pessoa precisa se especializar um pouco mais. Inclusive, hoje esse ano nós começamos, infelizmente foi parado pela pandemia, mas começamos em São Paulo. Eu fui convidado também para fazer parte desse grupo de praticamente uma pós-graduação para oftalmologistas que querem se especializar em ceratocone, né? Eu vi esse curso bacanérrimo, muito achei. Bacana, muito completo, legal. muito hands-on, né? O oftalmologista pega mesmo, e é para sair com facilidade para atuar em todas as ferramentas hoje necessárias para o tratamento do ceratocone, né? Então, o que me fez assim mudar muito, assim, de direcionar muito para esse lado, é porque há algum tempo atrás, há uns 7 anos atrás, eu fui convidado para dividir o consultório com o Dr. Paulo Ferrara, né? Que é um dos ícones aí do tratamento, né? Inventou o anel de Ferrara, né? Que é um dos pilares aí, um dos pilares mais fortes, talvez, no tratamento do ceratocone, né? Então, eu consegui ter lá uma visão que é difícil das pessoas ter, porque ele tem um ambulatório, um consultório somente de ceratocone, praticamente. Então, eu tive muita experiência nisso, né? Então, isso é muito legal para você, né, Gustavo? Foi uma experiência ímpar, né? Que realmente, se você não vê os resultados, vê como é que funciona, fica difícil, né? Mas quando você vê, você começa a empolgar, você começa a gostar do assunto, né? Exato. Você dá uma satisfação muito grande o tratamento, né? Então, gente, o Gustavo teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Paulo Ferrara. O Dr. Paulo Ferrara é um brasileiro, porém um cara inventivo, um cara inovador. Ele inventou um dispositivo que a gente usa até hoje, tem até o nome dele, né? Anel de Ferrara. A gente vai falar sobre isso. Como uma nova técnica cirúrgica para o ceratocone. Gustavo teve a oportunidade de trabalhar junto com ele, lado a lado, e aprender muito. Tanto é que o Gustavo foi muito para o lado do ceratocone, por essa experiência de ter tido, de trabalhar junto com um cara tão bacana e inventivo como o Dr. Paulo Ferrara. Mas, Gustavo, vamos começar. Vamos falar para o pessoal. O que é ceratocone? Pois Explica para o pessoal o que é ceratocone. O Paulo Ferrara entrou aí, acabamos de falar dele. Doutor Paulo Ferrara, que honra! Ele está aí. Nós estamos falando agora aqui de você, que Gustavo teve a oportunidade de trabalhar com você, um médico genial aí, um orgulho para a nossa nação. O Dr. Paulo Ferrara, inventivo, um grande oftalmologista e que inventou o anel que leva o seu nome, o anel de Ferrara, e usado hoje amplamente no tratamento cirúrgico do ceratocone. É uma honra aí para a gente, doutor Paulo, você está participando aí da nossa live, sou oriunda aí da Escola Mineira de Oftalmologia também, estou aqui em Vitória, Espírito Santo. Mas vamos lá, Gustavo, o que é ceratocone? Vamos definir para a galera, o que é o ceratocone? Né? Pois é, essa palavra agora está tão em voga, né? Parecia que não existia há tão pouco tempo, né? Mas o ceratocone nada mais é que a córnea, que é essa parte frente do olho, essa parte era para ser oval, assim como uma bola de gude, né, que eu falo com meus pacientes, e por uma série de alterações na córnea, gerações de início genéticas, né,
e depois de início de maus hábitos, né, que nós vamos falar muito deles aí, né, essa córnea começa a afinar e a deformar. Ela começa a ficar muito irregular, né? Então, a pessoa começa a desenvolver um pouco de grau, como se fosse uma miopia ou um astigmatismo inicialmente, tanto que muitas vezes passa muito despercebido até pelos colegas, né, que às vezes não têm experiência, Sim, né? sim. E essa deformidade da córnea ela vai aumentando de uma forma que às vezes já não consegue dar uma resolução boa com óculos. O óculos está longe do olho, longe da córnea. Então, ele não consegue mais dar uma boa acuidade visual. A visão da pessoa não fica boa, né? É isso Então, aí. a gente tem que começar a partir para outros dispositivos, né? Então, Gustavo, a Então, gente pode, assim, definir para o pessoal, né? Pessoal aí, os pacientes, pessoal leigo, né? A gente está falando para vocês, tá, gente? A gente não está numa conferência médica. A gente está falando aqui para vocês entenderem o que é a doença. Então, a gente pode definir ceratocone, a córnea oi? seria assim. Ei, Gustavo, tá me Oi? ouvindo? Sim, agora sim. Isso. Um pouquinho. A córnea seria assim e ela começa a encurvar, pessoal. Ela começa a fazer isso e começa a afinar. E isso gera uma baixa de acuidade visual, né, Gustavo? E quais são Isso. as causas do ceratocone, Gustavo? Pois é, Vamos lá. inicialmente é uma doença com um caráter genético, né? Então, é uma doença que foi transmitida para alguém, né? Foi Uhum. passada para você de alguma forma. Não vai passar para todos os filhos, mas tem uma porcentagem grande que tem uma chance de ter. Mas não é só basicamente a A parte genética. genética. Então, a Uhum. pessoa precisa desenvolver maus hábitos, né? Geralmente, a grande maioria desses pacientes associado ao ceratocone tem algum componente alérgico também, né? Até em Exato. outras partes, como bronquite, asma, rinite alérgica, dermatite atópica, né? E Uhum. geralmente essas pessoas têm o hábito de esfregar o olho mesmo, Saúde. né? Ela pega e começa a traumatizar muito a córnea, né? Sim. Esse ato aqui, ele começa a causar danos na córnea, né? Então ela começa assim, gerar, ela vai começando a afinar, a desestabilizar essa córnea. Então ela vai afinando, vai ficando mais fraca e vai ficando deformada. É como se fosse realmente uma barriga que fosse estufando, né? Foi como se Sim. fosse uma barriga que estivesse estufando mesmo. A córnea começa a ficar fica Encurvada. muito encurvada, né? Então existe um limite que essa curvatura vai conseguir ser corrigida pelo óculos, mas depois não Não consegue vai mais, conseguir né? mais. Então, Exatamente. apesar de E ser genético, por isso que a gente está nessa campanha, uma campanha aí que foi começada pelo Dr. Renato Ambrosio em 2018, né? aí. O Junho Violeta, que é uma campanha de conscientização dessa doença, né? Que parece que não existia, mas é uma doença que existiu, sempre existiu, né? Né? Para você ter uma ideia, minha mãe foi operada de catarata agora, tinha quase 70 anos. Eu fui fazer um exame nela, pré-operatório de catarata, e ela tinha ceratocone, né? Olha Então, quer só. dizer, Sem os primeiros... saber, né? os primeiros casos de ceratocone, o primeiro caso já tem história aí de há 150 anos, já tem descrição de ceratocone, né? É. Então, por que agora está tendo tanto ceratocone, né? Que agora parece que toda hora, muitos casos, todo mundo conversa com alguém, tem um amigo, tem um parente, tem alguém que tem, né? Então, assim, o que aconteceu é que os métodos de diagnóstico, né, as formas da gente diagnosticar isso mais cedo melhoraram muito, né? Os exames complementares. Exatamente, os exames complementares melhoraram muito. Então, em concorrência com isso, o interesse de pessoas para cirurgias refrativas, né, de
correção de miopia, de astigmatismo, o interesse muito grande que existe há mais de 20 anos, né, sobre isso. E esses aparelhos, esses exames que são usados para cirurgia refrativa, eles são utilizados para quê? Para tentar diagnosticar um ceratocone muito inicial, né? Que muitas das vezes a pessoa só vai descobrir quando tem interesse de fazer essa correção cirúrgica e descobre que tem esse ceratocone, né? Exatamente. Na investigação, a gente vê, né, que o paciente tem alguma alteração de córnea e a gente contraindica a cirurgia laser nesses casos, né? O paciente às vezes tem vontade de operar uma miopia, um astigmatismo, a gente olha pelo exame, tem um ceratocone, não pode operar, né, Gustavo? Então, a associação muito grande, Gustavo, você já falou, a associação é muito grande, você já falou, vamos reforçar para o pessoal, uma associação muito grande com o paciente alérgico, que tem o ato de coçar os olhos. A grande mensagem que a gente quer deixar com essa campanha do Junho Violeta é a gente não deixar os pacientes coçarem os olhos, não é isso? É um ato muito danoso para a córnea. Exatamente. Não é isso, Gustavo? Junto com isso, né, junto com essa questão dos exames que agora melhoraram muito, a gente tem que lembrar uma coisa também, que além da alergia, antigamente, essas pessoas, essas crianças, esses jovens adultos, eles brincavam o tempo todo fora de casa, no sol, né? Tomava muito sol, brincava, pulava. E hoje em dia, ao ar livre, né? Então, hoje em dia, a criançada está muito dentro de casa, celular, não está tomando sol, né? Os atos dessas tecnologias novas, tipo iPad, tipo celular, eles ressecam muito o olho, então eles pioram essa alergia do olho do paciente, então a pessoa tende a coçar mais o olho, né? Então, hoje em dia é impressionante como a gente pega crianças de 10, 8 passados que a gente não pegava antigamente, né? E do outro lado também a gente vê adultos que a gente achava que com 35 anos ia parar, e aí adultos com 40, 42 anos ainda em evolução desse. Então a gente tem que pensar nessas causas também, né? A causa da tecnologia causando olho seco, e dessas pessoas muito dentro de casa, tomando pouco sol. O sol endurece muito a córnea, o sol é bom, né? O sol é bom. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta deixar de mensagem aí para as crianças, para os jovens, a limitação do uso da tecnologia, né, dos celulares, dos tablets, computador, telas de maneira geral, porque isso tem dado miopia, tem acrescentado uma epidemia de miopia, e de ressecamento dos olhos, que é um tema que eu gosto de estudar muito aqui também. Sim, eu sei que você é muito aqui para estudar. Em Vitória, aí, olho seco, então acabo vendo hoje pacientes jovens com olho seco, né? Jovens, então coisas que iriam afetar a nossa visão com 40, 50 anos começam a afetar com 15. Exatamente. Né? Porque excesso celular, falta de atividades ao ar livre, a alergia, que nós já falamos, e tudo isso causa coceira e o paciente altera a biomecânica da córnea, a córnea deforma por causa disso. Né? Exato. E aí causa o ceratocone, pessoal. Então é como se fosse a córnea em forma de cone e a visão fica muito ruim. Gustavo, vamos falar então, esse paciente, ele diagnosticado ceratocone, ele vai ter que ter um acompanhamento, correto? Ele pode piorar, não pode piorar. Quem piora mais? Criança, jovem, adulto? Você já comentou um pouco, mas comenta sobre o acompanhamento e a piora, a progressão do ceratocone. Exatamente. Então, assim, principalmente em crianças, né? Quando a gente diagnostica talvez uma suspeita, às vezes a gente não consegue confirmar no início, né? Esses exames novos aí dão muitos dados para a gente às vezes até se perde, né? Mas sempre que há uma suspeita que isso pode ocorrer, né? Uma criança
com passado de alergia, né? Bronquite, asma, rinite, coçadora de olho, principalmente, né? E os exames dão alguma alteração. O mais importante hoje o acompanhamento muito de perto dessa criança, sabe? Existe um período ótimo de tratamento, que se você deixa passar muito, o resultado dos tratamentos que a gente tem, talvez não eficientes quanto se a gente tratasse no início, né? Então, principalmente crianças, adolescentes, adultos jovens, né, abaixo de 30 anos, eles têm que ter um acompanhamento tem que ser muito bem orientado, né, quanto a Não coçar. não coçar o olho, principalmente, a tratar essa sua alergia. A gente tem uma gama de remédios, de colírios, de remédios orais, às vezes encaminha para um alergista para ajudar também, né? E tem que criar essa consciência nessa criança, que às vezes é muito difícil, do que ela não deve coçar o olho, né? Não E deve os pais atentos, né? Os O pais tempo sempre todo. exatamente, os pais Uma sempre educação continuada dos pais continuar, com a exatamente. E um criança. acompanhamento com o oftalmologista, com exames próprios, né? A topografia, pelo menos, a paquimetria. Hoje em dia a gente usa muitas tomografias de córnea, né? Que dão muito mais detalhes, alterações muito mais precoces do que nesses outros exames, né? Então a gente sempre fica muito atento. A gente sabe, inclusive, que as alterações principais, as mais iniciais, elas não são na parte da frente do olho, elas são na parte de trás. Sim, na parte posterior, né? Na parte posterior da córnea. Então, a gente consegue avaliar isso antes, esse afinamento, antes que ele resulte numa alteração que vai baixar a visão dessa criança, né? Então, exatamente. é mais ou menos então, isso. As pessoas são as mais então, para o tem que pessoal ficar mais entender atentas, né? melhor, assim, crianças, jovens, pessoal, tendem a ter uma progressão maior, não é isso, Gustavo? Isso, Quando com a certeza. pessoa já é mais adulta, ela tende a ter uma progressão menor. Mas se o adulto também continuar coçando Continuar o olho, cortando, ele vai traumatizar mecanicamente. Então, para o adulto também vale acompanhamento, não coçar o olho, melhorar a lágrima, tratar alergia, também vale isso. O que a gente enfatiza, Pode falar. o que a gente enfatiza é que a criança precisa daquele acompanhamento muito mais de perto, porque ela pode progredir mais rapidamente, a gente perdeu o tempo ótimo do tratamento. Não é isso? Exatamente. Gustavo, exames a gente já falou, né? A gente faz topografia, a gente faz paquimetria, como exames complementares à nossa consulta, e temos também, hoje, como a tecnologia vem melhorando cada vez mais, a tomografia de córnea, que vê cada vez mais. E de quanto você pegou uma criança de 10 anos que começou o ceratocone, de quanto em quanto tempo você pede para essa mãe levar essa criança no consultório para fazer um acompanhamento do grau e dos exames para ver se o ceratocone está piorando? Bom, depende muito do grau de evolução, né? Se é um ceratocone muito inicial, às vezes eu dou assim 6 meses. A gente vê, às vezes já está acompanhando algum tempo, né? Eu peço a cada 6 meses. Mas se começa a ter uma pequena evolução ou uma alteração que a gente já pega esse paciente com uma alteração mais avançada na córnea, a gente pede às vezes até menos tempo, né? 3 meses, 4 meses, né? Então, isso aí é de suma importância, né? Então, ótimo. É mais ou menos nesse período aí que a gente usa, né? Quando a pessoa já é mais velha, às vezes vai anualmente mesmo, né? A gente vê que está acompanhando há muito tempo, está estável, não tem problema, anualmente não há nenhum problema quanto a isso, né? Já criou a consciência que não deve coçar os olhos. Isso, né? já criou, claro. Faz o seu tratamento da alergia. Isso. Né? Então, Gustavo, para tratar alergia,
que você normalmente, sem falar nome de colírio, né? Normalmente o que você Claro. passa assim para os Bom, pacientes? sempre os dois Lágrimas, colírios, antialérgicos, que orientação ambiental. como é que é? O que Você fala o você tratamento, tratamento colírio assim de clínico, né? O medicamentoso. que você Sim, sim. orienta Então, essa mãe, essa 100% dos meus criança? pacientes têm dois colírios. Que são lubrificantes, São né, as para ser usado à lágrimas. vontade, são as lágrimas artificiais. Podem ser usados quantas vezes quiser no dia, usar 10, 15, 20 vezes, não tem contraindicação, principalmente lágrimas sem conservante, né, que você pode usar por Isso. muito mais tempo, né, irritam Uhum. menos. E para aqueles períodos que existe uma crise alérgica, né, e está coçando muito o olho, o colírio não está adiantando, eu deixo um colírio antialérgico mesmo, né? Porque o colírio Sim. antialérgico ele tem duas funções. Uma é tirar a pessoa da crise de coceira, né? Então, ele está coçando demais, pinga, para de coçar. Mas ele tem uma ação também, quando você usa por mais tempo, ele tem uma ação de inibir uma crise alérgica, né? Então, você pode ser usado também durante um mês, 15 dias, 30 dias. Tem crianças muito alérgicas, usam o ano inteiro, né? É. As crianças podem também fazer o uso, né, Gustavo, desse colírio antialérgico por mais tempo, não Pode só na usar, crise aguda, né? A gente exatamente. sabe que o paciente alérgico ele é alérgico em todo o tempo da sua É, vida. Às vezes agudizada, a crise alérgica, às vezes é uma coisa mais crônica. Então a gente sabe que ele também pode usar por mais tempo esses colírios antialérgicos, sempre com prescrição médica, tá, pessoal? sim, Mas claro, pode ser claro. usado, né, Agora, Gustavo? agora eu falo em cima dessa receita que fica com o paciente sempre, eu falo assim, olha, não tem nada, às vezes não tem nada, esqueceu tudo, né? Uhum. Vai na cozinha, joga uma água gelada, Gelada. água gelada, o soro gelado, né? Isso Uhum. alivia muito mais do que o ato de esfregar. Porque quanto É, mais você esfrega, mais você esfrega, né? Mais é, aumenta a inflamação, né? exato. E isso aí. Então, se não tem nada, vai a água, vai na pia, vai na geladeira, água gelada filtrada, tá ótimo, né? O frio Uhum. diminui muito o prurido, ele tem essa característica, né? Ele causa uma vasoconstrição, os vasinhos fecham, melhora o prurido, né? Então, isso aí não tem desculpa para você ficar, porque se você tem Coçando o olho. coçando o olho, não tem, né? Agora, se é, isso aí não resolveu, que eu acho que assim 80, 90% das vezes não resolve, resolve, né? Resolve muito bem, controla muito bem a alergia. Aí a gente tem que, isso aí já tem que ser avaliado, o oftalmologista tem que avaliar essa crise, né? Qual que é o motivo que está acontecendo? Está tendo essa crise, pode avaliar se ele Uhum. tem uma associação de uma blefarite, né? As blefarites, que são essas casquinhas que dão aqui na borda dos cílios, né? Devido geralmente a pessoas de pele muito oleosa, isso aí pode perpetuar um processo alérgico. Então, tem que tratar algumas doenças associadas, né? Então, às vezes, Sim, você tem que entrar com um corticoide leve, né? Um anti-inflamatório leve por um tempo, né? Tem sim. alguns remédios orais também. Eu tenho usado muito Montelukast, que eu uso, é um Uhum. Sim. comprimidinho usado muito para Para as alergias, né? as alergias. Quem asmático usa muito durante meses, Uhum. né? Controla a crise, isso controla muito bem, né? Então, E, tem várias. A gente tem um arsenal muito grande de tratamento, né? exato. Isso a gente está falando, pessoal, do tratamento clínico, que consiste em lubrificar o olho, tratar a alergia do paciente, né? E tentar fazer com que o paciente não tenha o sintoma da coceira, não é isso, Gustavo? E Isso muitas mesmo. vezes a gente vai ter que ter até uma equipe multidisciplinar, muitas vezes um alergista junto com a gente, dependendo do tamanho da alergia desse paciente. E Sim. orientações no ambiente de casa também, né, Gustavo? Né? Ah, A muito gente orienta importante. muito a A casa. orientação do alérgico em geral, né? Exatamente. Bronquite, ou a criança com bronquite, a criança com rinite, é tirar tapete, né? Do tirar bicho de pelu, cortina, né? Não usar cobertor, tentar usar o edredom,
coisas mais fáceis de limpar, né? De lavar, que não acumule muita poeira, né? Às vezes cachorro, né? Cachorro, nossa, tem crianças que é Ovo. terrível. É, É animais difícil, de né? É difícil estimação. tirar, né? Mas Às vezes a às criança vezes é abraça difícil. muito o cachorro, beija o Abraça, cachorro. dorme na cama, né? Dorme na cama. Então Bichinhos tem de crianças que pelúcia também, né, pessoal? bestinhos de Bichinhos de pelúcia, pelúcia claro. acumulam muito Tem crianças ácaro, que estão sim, né? tem crianças Então que a estão gente bem tem. durante o dia, às vezes chegam em casa à noite e descompensa, começa a crise de alergia, né? Então, Então os pais têm tomar que muito cuidado com melhorar isso. o ambiente da casa, né? Não varrer, passa Sim. pano úmido, tentar evitar carpete, Paninho cortina, coisas. conforme ajuda, né? Ajuda a Exatamente. tirar o ar, Coisas né? que possam acumular poeira, ácaros, etc. Porque a criança com alergia, pessoal, fora a questão do ceratocone, é uma criança que tem baixa da sua qualidade de vida, não é, Gustavo? Uma criança Claro. que está sempre resfriada, gripada, com rinite, coçando o olho vermelho, desenvolve uma doença, baixa sua visão. Realmente a baixa qualidade de vida dessas crianças. Por isso tem que ser bem tratadas, bem conduzidas, né? Claro, claro, claro. Gustavo, a questão do óculos. Vamos falar do óculos. O óculos é a primeira, como se fosse o primeiro tratamento aí para um ceratocone inicial. Sim. Muitas vezes a gente não consegue corrigir o paciente com óculos, né? Mas, né, no iniciozinho a gente no consegue. iniciozinho a gente consegue. Né? Então a gente O pode ceratocone, começar. muitas vezes, ele vai se manifestar com uma miopia, um astigmatismo comum. Né? Então, Exato, é muito comum você chegar pessoas no consultório que acham que tem só uma miopia, tem um problema de óculos e está enxergando razoavelmente bem. Não sei se é um 100%, mas pelo menos é o que ela acha que é o normal. Às vezes ela está bem adaptada com aquela visão, né? Aquela visão razoável, né? Que às vezes não é 100%, mas ela está acostumada com aquilo, tudo bem, né? Isso. Mas e aí esse óculos, ele também, dependendo da evolução do ceratocone, ele pode sofrer mudanças de grau num período muito curto, né? Uma das características que um dos sinais de alerta, talvez, né, para o oftalmologista generalista, né, é realmente essa mudança muito abrupta de uma miopia, de um astigmatismo que pode ser um sinal. Você tem que ficar, né? Eu no meu consultório, assim, em geral, quando um paciente com um astigmatismo assim, eu tendo a fazer um teste, uma avaliação inicial, com pelo menos uma topografia mais simples aí, né? Eu tento para tentar exatamente diagnosticar, né? Então, uma paquimetria também, a espessura, medir a espessura da córnea, né? Porque geralmente elas são mais finas, né? São mais finas. Então, são coisas que no dia a dia, de quando a gente já está há muito tempo aí na estrada, a gente pega e já consegue ter subir um red flag. Um alerta, né? Um alerta, ó, Exato. tem também esquisito, né? Se a gente vem acompanhando um paciente, pessoal, e ele tem um certo grau de óculos, e de repente, numa consulta, o grau mudou muito. Houve uma mudança abrupta, ou de aumento de miopia, ou de aumento de astigmatismo, e a gente já cria um alerta aí na nossa mente, quando a gente está examinando o paciente, ele pode ter um ceratocone, né? E aí a gente faz a refração, que é o exame do óculos, e a gente pede esses exames para a gente comprovar se nessa córnea tem essa alteração do ceratocone, ou se realmente é só mudança de grau mesmo, que ele estava determinado geneticamente a ter. Gustavo, então, saindo do óculos, né? Então, a gente já falou aqui de tratamento clínico, né, Gustavo, de os antialérgicos, não coçar o olho, orientar as crianças a tomar um pouquinho de sol, atividades ao ar livre, diminuir a questão dos computadores, né? Em casa, melhorar o ambiente para não ter alergia, muitas vezes ter o alergista tratando junto. Fora isso, a gente pode usar auxílios ópticos. Primeiro, o óculos. Se o óculos já não está dando visão, Gustavo, a gente parte para quê? Para o uso de uma lente de contato. Né? Comenta um pouco para a gente sobre as lentes para o ceratocone.
Pois é, as lentes para ceratocone, né? Porque geralmente tem que ser lente, são lentes rígidas, né? Porque as lentes gelatinosas elas não conseguem corrigir aquela córnea que está embarrigada, está deformada, né? Então tem que ser lentes rígidas. Então, assim, o que melhorou demais é que essas lentes melhoraram demais a Isso qualidade, aí. A qualidade das lentes, o conforto. o orto melhorou muito, né? A gente tem uma gama de uma gama de lentes aí que antigamente a gente não tinha, né? Entendeu? Hoje em dia você tem aí as que a gente chama de rosicar, né? Que elas são de dupla face, elas saem um pouquinho dessa pontinha do cone, né? Elas são muito boas. Você tem lentes de semi-esclerais, elas são lentes rígidas também, mas são lentes maiores. Então, elas não encostam na córnea, né? Elas encostam na parte branca do olho, na esclera. Na Então, esclera. por elas não tocarem na córnea, a córnea ela é muito sensível. A córnea ela é quase 200 vezes mais inervada do que a pele humana, né? Então, ela é muito sensível, né? Então, Sim. se você coloca essas lentes semi-esclerais ou esclerais, né? Dependendo, essas lentes não encostam na córnea, elas encostam na parte branca do olho, né? Na esclera, né? Na parte E o, branca. e o Então, essas conforto lentes do são paciente. muito é muito grande. E a outra coisa é que essas lentes, elas têm soro, né? Você coloca soro nelas e depois introduz no olho. Então, o olho fica sempre umedecido, né? Hidratado. Esses pacientes com ceratocone, o que acontece é que a ponta do cone fica muito alta e a lágrima, o filme lacrimal não consegue cobrir. Então, a ponta do cone ela fica ressecada, começa a ficar irritada e começa a incomodar muito o paciente, né? Né? Então, essas lentes corneanas, como elas encostam, né? Dão um conforto maior, né? Então, alguns anos atrás, pessoal, a gente tinha as lentes rígidas, porém corneanas, né? Ou seja, apoiando na córnea. Se a córnea está assim, cada vez que ela fica mais pontuda, é mais difícil adaptar uma lente aqui, não é, Gustavo? E o Isso mesmo. incômodo do paciente é maior. Quando surgiram as lentes esclerais ou semi-esclerais, elas ampliaram o diâmetro. Então, elas não encostam aqui na córnea, ela encosta lá na esclera, no branquinho, e aqui na esclera, no branquinho, e no branquinho do olho. A córnea fica mais livre e com soro, como o Gustavo falou. Então, Tem uma paciente, tem uma telespectadora que falou: lente de contato não para no meu olho. São essas lentes corneanas, que elas estão em exatamente. contato Quanto com o mais o cone. cone está É, assim, mais difícil exatamente. É muito uma lente difícil de ficar. adaptar porque a lente fica pendulando, né? Fica exatamente. Com as lentes Algum... semi-esclerais, isso não acontece. É Isso. muito gratificante se adaptar uma lente escleral a um paciente, porque às vezes é um Exato. paciente que já passou em vários oftalmologistas tentando adaptar as lentes comuns mesmo, e esse paciente está extremamente incomodado, com a qualidade de vida muito baixa, não consegue trabalhar direito, e você adapta uma lente que parece que às vezes é uma lente gelatinosa, né? De tão confortável que é, instável no olho, né? Então, assim, é uma Sim, satisfação. A pessoa fala assim: nossa, mãe, que maravilha. Né? Então, é isso. exatamente. São lentes Nós muito. que adaptamos muita lente de contato rígida, né? Desde do início da nossa vida profissional, lá atrás, a gente tinha as opções das lentes corneanas, aprendemos a lidar muito com as lentes corneanas, e aí vem essas lentes semi-esclerais e esclerais, e é isso que você falou. Muitos pacientes já com intolerância ao uso da lente pelo ceratocone, a lente corneana, migram para uma lente escleral ou semi-escleral, começam a ter um conforto que nunca experimentaram antes, Sim, aliado à qualidade visual. exatamente. Então, muitos pacientes que muitas vezes iriam progredir até para um transplante de córnea, alguma coisa assim, porque a visão estava ruim, óculos não corrige, lente de contato rígida, corneana, já não estava corrigindo, ficando no olho.
o cara já ia quase para a fila do transplante. Sim. E a gente consegue tirar esses pacientes da fila do transplante, É, devolvendo visão e conforto. conforto. Né? Eu costumo Com falar essas que lentes. é o conforto da lente gelatinosa com a qualidade da visão da lente rígida, né? E ela consegue juntar Exatamente. essas duas coisas. Então, assim, a pessoa, não estou sentindo nada, que coisa absurda. Como é que eu vou dar No isso início, antes? a lente rígida ela é um pouco difícil, mas o paciente se adapta. Está aqui um comentário aqui da Richelle. Richelle é uma paciente minha de ceratocone, mais de 15 anos, e ela usa Sim. lente muito bem. É uma paciente aqui do interior do estado, tem ceratocone, um alto grau, e está muito bem adaptada aqui com as lentes Sim, você líquidas está bem adaptado, corneanas. ótimo. Então, ela mantém Exatamente. nessa situação. Se um dia essa situação da Claro, vida dela piorar, a gente vai piorar, tomar temos as outras outras atitudes. decisões, né? E vai para E aí, no nosso caminho, então, de evolução, Gustavo, a gente falou de óculos, das lentes Sim, rígidas, que pode ser as corneanas, se o paciente se adaptar bem, as corneanas, a Rosicá, ou as lentes de maior diâmetro, com maior conforto para o paciente, são as semi-esclerais e esclerais, aí que foram uma novidade aí para a gente. Não é tão novidade mais, né? Mas não vejo assim muitos oftalmologistas não, ainda é, praticando o uso, é, né? eu acho que pela Ainda dificuldade, precisa entrar no rol como se fosse precisa uma de um, rotina, né? precisa, Poucos não especialistas, poucos médicos, é, oftalmologistas, alguém que se dedique é. mais à lente ou ceratocone, estão aí no ramo lá das lentes esclerais, A semi-esclerais. pessoa tem Mas que é um dedicar um tempo arsenal, nela, porque ela tem muitos detalhes, né? tem que Detalhes de. estudar, Exatamente, começar a ela adaptar. existe uma possibilidade muito grande de você mudar a conformação da lente, né? Aumentar a abertura da lente, aumentar o espaço entre a córnea e a lente. É trabalhoso, mas é muito É muito gratificante, né? É Muito muito gratificante. artesanal essa adaptação para o Então, médico, para o é, paciente, né? Cheio de detalhes, mas uma adaptação com sucesso é muito prazeroso, né? Tanto para o paciente quanto para o médico. Você resumiu muito isso. bem. É, Gustavo, então saindo um pouco das lentes, vamos supor que o paciente agora ele precisa de um tratamento cirúrgico, tá? Para o ceratocone. sim. Como que é essa evolução também do tratamento cirúrgico? O que é indicado primeiro? O que é indicado segundo? Se há uma associação de tratamentos? Quais são os tratamentos cirúrgicos disponíveis para o Disponível. ceratocone hoje? Bom, gente, primeiro você tem que entender que não existe uma verdade única em tratamento de ceratocone, tá? Então, assim, pode ser que tem coisas que a gente está falando aqui, a pessoa está achando que tem que ser assim, mas existem várias visões de vários oftalmologistas, de várias linhas de tratamento, né, gente? Sim. Então, assim, se a pessoa está bem com a lente e a gente vê que não está tendo evolução, ótimo. E ela está bem adaptada, poder cortando e usar lente, ótimo, né? Agora, se começa a ter evolução, aí que a gente tem que começar a agir e agir rápido, né? A gente não pode deixar isso progredir, porque igual eu falei no início, senão a gente perde o tempo ótimo de tratamento, né? Existe um, um gap ali que você vai conseguir deixar esse paciente muito bem. Ou então você pode deixar ele muito bem, mas ainda com uma necessidade muito grande de uma lente, de um outro, novamente uma lente depois. Bom, no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa assim que eu fui criado nessa forma, né, no pensamento do Paulo, né? Eu comungo muito com as ideias do Paulo, sabe? Então, assim, quando você existem basicamente duas linhas de pensamento. Uma é você fazer o anel de Ferrara, que uma pequena prótese de plástico em forma de uma vírgulazinha, né? Que você implanta na córnea, no lugar onde está mais deformado. Ou então você pode ir para o crosslink, né? O que é o crosslink?
O Isso. crosslink é um tratamento em que você pinga colírio à base de riboflavina, que é a vitamina B, e ultravioleta, né? Mas é um tratamento cirúrgico. Você tem que tirar o epitélio, que é a parte mais superficial da córnea. Você tem que banhar durante 30 minutos, mais ou menos, dependendo. Tem processos aí que são mais rápidos, às vezes 15, 30, dependendo da forma, né? E depois você faz um banho de raio ultravioleta com certos parâmetros próprios, né? E o que ele vai fazer, esse crosslink? Ele vai endurecer as fibras de colágeno da córnea. Então, ele vai endurecer a córnea, ok? Então, são basicamente os dois, o próximo passo, né, depois da lente, são esses dois. Ou você faz um crosslink, ou você faz um implante de um anel, né? Bom, qual que é o meu pensamento? Que é o pensamento que eu já te falei, não é a verdade absoluta, né? Mas é o pensamento que, se você... o Paulo fala muito isso, ele é uma pessoa muito espirituosa, né? Ele fala assim, se você tem um, como é que fala do carro? A parte da frente do carro é amassado? Para, Hã? para-choque. Não, Para-choque. a parte da frente de cima, onde abre o motor, como é que chama? Capô do Bom, carro. o capô. Se o seu capô do carro está amassado, você não vai endurecer o capô e depois, né? O capô. E se Uhum. precisar, depois você endurece ele, né? Uhum. Então, é isso que o anel de Ferrara fez, né? O anel de Ferrara, ele conserta essa deformidade, né? E dependendo do ponto que você está tratando isso, você consegue dar uma qualidade de visão muito boa desse paciente, você consegue até deixar ele com uma necessidade muito pequena de correção de lente, às vezes correção até de óculos muito pequena, e às vezes até Sim, sem óculos, né? Eu sim, tenho com muito certeza. paciente assim, eu tenho muito, muito, muito. Então eu implanto muito anel, sabe? Então, o que eu faço atualmente é isso. Eu primeiro indico o anel, né? Sim. Eu tenho minhas possibilidades de ver qual que é a possibilidade de melhora desse paciente. Tem possibilidade de ver se esse paciente vai necessitar de óculos, se ele não vai precisar de óculos, se ele vai precisar de uma lente gelatinosa, se ele vai precisar de uma lente rígida depois. Eu tenho como avaliar isso, né? E, e o que a gente vê na prática clínica é que após o anel também tem uma função de estabilização da córnea, assim como o crosslink, né? Então, o crosslink você vai endurecer a córnea, mas ela vai continuar. Tirar a Se houver uma curva. necessidade no futuro de um Uhum. crosslink, de um anel, o anel ele age menos, porque a córnea está mais dura, ele vai agir menos nessa córnea mais dura, já endurecida pelo crosslink, né? Ô, Então, Gustavo, tem uma pergunta aqui que achei interessante da gente responder. Anel de Ferrara é para sempre? sim, o anel de Ferrara pode É, ficar na córnea para o resto da vida, né? Não um, tem é um implante, pessoal, implante dentro do dentro da estroma da córnea, não córnea. incomoda, né? Não fica para a parte externa como uma lente de contato, que fica incomodando. Ele, Ela fica no meio da córnea, né? E o imagina aqui, pessoal, que a córnea tem essa espessura. O anel está aqui no meio, no ele não meio. está exposto, É, né, para o lado de fora, nem para o lado de dentro da córnea. Está no meio do tecido corneano. isso. Não é isso, Então, Gustavo? e o que evoluiu muito hoje no tratamento por anel, é que eu sempre falo, é que hoje ele é implantado através de um laser para fazer esse túnel na córnea. O laser de Então, femtosegundo, é o né? laser de femtosegundo, exatamente. Então, se Uhum. você imagina que essa espessura da córnea tem 500 micra, então a gente precisa, às vezes, botar em 80%, 300 micra. A mão humana, ela não consegue fazer esse trajeto perfeito de 300. Mas com o laser, não. O laser, ele faz esse trajeto perfeito. São Aplicação, eu essas falo novas muito, tecnologias, né, Gustavo, que surgem na. era que muitas das pessoas não tinham tanta experiência, não tinham tantos casos para ter uma mão boa para isso.
Então, às sim. vezes, esse túnel ficava muito superficial e o anel com o tempo saía, né? O anel exteriorizava, né? Interiorizava, exatamente, Do lado de falava, fora. eu sou, exatamente, mas não é, isso aí foi, não existe rejeição, falava que, É, rejeitou. Não, não existe rejeição de anel, não existe. Existe esse anel, com o tempo está mal posicionado e isso. Então, isso com o Fenton acabou. Então, deu uma segurança, uma democratização para todos os oftalmologistas, assim, para o que procedimento, né? exatamente, deu uma democratizou demais isso. Então, todo mundo agora É, consegue uma segurança muito boa, uma reprodutibilidade. essas tecnologias, pessoal, que a gente está falando, o laser de Fento segundo, ele está presente aí para implantar o anel, ele está presente em cirurgias de catarata, em cirurgias refrativas para correção da miopia, né? As grandes cidades hoje, Transplante de córnea tem, né? transplante de córnea. Então, essas grandes cidades, capitais, mesmo cidades do interior do Brasil, já tem a tecnologia do laser, né? Então, essas tecnologias surgem, a medicina incorpora essa tecnologia em prol dos pacientes, né? Sem dúvida nenhuma, um grande aliado para implantar o anel. Exatamente. Essa tecnologia do laser, E né? a gente vê que, mesmo em pacientes, às vezes, mais novos, que a gente acha que o anel não vai segurar, a grande maioria vai segurar. Então, a gente primeiro Sim. implanta o anel e acompanha a cada 6 meses. Se tiver evolução, eu indico o crosslink, né? Então, esse atualmente é a minha forma de pensamento, né? Tem gente que faz o contrário, faz Faz crosslink primeiro. crosslink primeiro. Pois é, crosslink primeiro continua na lente, mas aí o meu ponto de vista é esse, é que aí a pessoa ainda vai continuar na lente. Primeiro conserta o capô amassado, né? Exatamente, primeiro você conserta o capô amassado, depois você endurece ali aquele capô que está bonitinho, né? Então, Entendeu? gente, para vocês entenderem, então, de uma forma bem didática, né, Gustavo? O É, crosslinking, ele ativa, ele fortalece as ligações do colágeno da córnea, tá? Então, deixando essa córnea mais rígida. O objetivo é o quê? Ela não encurvar mais. Então, deixando ela mais rígida, ela não encurvaria mais. E o anel, o objetivo do anel é desentortar o capô. Não é isso, é Gustavo? Está mesmo. muito torta a nossa córnea, muito curva, e o anel tem esse objetivo, né? Que é o anel de Ferrara, o anel intraestromal corneano, né? Então, os objetivos são diferentes, mas é É, para tratar do... Paulo, que é um brasileiro, é um mineiro, né? A gente tem que dar muita importância, é uma pessoa que o que acontece? Há algum tempo atrás, quando as lentes eram muito piores, né? A pessoa Uhum, não adaptava com a lente rígida, ela estava fadada a ir para um transplante de córnea, e às vezes muito jovem. exatamente. Então, e o Exatamente, é. Paulo ele tirou assim milhares ou centenas de milhares de pessoas de transplante de córnea e de uma cegueira, né, que Claro. poderia ter evitado. Então a gente tem que valorizar demais. Eu falo que se o Paulo fosse americano ou europeu, ele já tinha ganhado o prêmio Nobel da Paz, Sim. de saúde, né? Nós que somos oftalmologistas sabemos da grande importância do Dr. Paulo É, Ferrara na oftalmologia, não só brasileira, mas mundial, pessoal. mundial, né? Então, é mineiro, é brasileiro, desenvolveu tecnologia, desenvolveu uma técnica cirúrgica. Realmente, isso é só dos gênios mesmo, né? E nós Ele tivemos alguns brasileiros assim na oftalmologia. é, E como o Gustavo falou, se fossem nascidos na América ou na Europa, estavam aí famosíssimos exatamente ou com prêmio Nobel. isso mesmo. Ô, Gustavo, foi uma satisfação o doutor Paulo Ferrara ter entrado na nossa live aqui. Pois é. Olha só, nós temos 50 segundos, vamos nos despedir. Eu achei maravilhosa a nossa live, o pessoal aí gostou bastante. Pudemos dar bastante informação e a gente quer deixar a mensagem de não coçar o olho, não é isso? Claro, claro, não coçar. Muito importante a conscientização, né? Então, assim, quando a pessoa entende, quando a criança